Minhas saudações a todos. É com imensa satisfação que estamos neste mês de maio, na data posterior à comemoração ao Dia das Mães, a qual aproveito também e reitero novamente nosso efusivo abraço e carinho a todas as mães. E que possamos, nesse mês de maio, em que comemoramos também nas festividades cristãs, o mês de Maria de Nazaré, Maria, Mãe de Jesus, que possamos, com suas bênçãos e a bênção de Jesus, reflexionarmos um pouco sobre esse espírito de escola que esteve conosco aqui e continua permanentemente nos auxiliando. Então, com a permissão dos senhores, vamos iniciar então essa live em nome do SEAC Bento Gonçalves, Centro Espírita Allan Kardec, e da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Então, vamos fazer a projeção para depois continuando a falar sobre essa temática tão linda que é sobre, e singela, sobre a Maria, a Mãe de Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre esse espírito que aqui esteve conosco, e sabemos que falar de Maria, de Nazaré, não é uma tarefa facilitada, porque nós temos poucas informações advindas do Novo Testamento, e nós espírita, felizmente, nós temos um privilégio de termos várias anotações, várias citações que nos trouxeram um espírito de escola também, como Chico Xavier e Emmanuel, então, através do plano espiritual, nos trazendo maravilhas, nos trazendo muitos ensinamentos. Nós sabemos que o próprio Emmanuel nos traz, ele comenta no livro A Caminho da Luz, na psicografia do Chico, então, Emmanuel nos diz que Maria de Nazaré, é uma personalidade sublimada. E ele nos diz que esse espírito foi escolhido para desempenhar uma missão complexa, uma missão desafiante, de vir ser a mãe do Messias, de ser a mãe de Jesus Cristo, na sua encarnação missionária. O próprio Emmanuel continua esclarecendo também que quando chegou o tempo previsto para a vinda do Cristo, houve um grande planejamento. As entidades angélicas do sistema solar, elas se movimentaram nas proximidades da Terra, adotando, então, várias providências e uma generosa importância para serem levadas a efeito, para a concretização da vinda do Cristo. E a própria Emmanuel diz que escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos e os auxiliares divinos do Cristo. Isso está referendado no livro A Caminho da Luz, no capítulo 11, nas vésperas do Senhor. Assim, um trabalho planejado e de grande relevância no mundo espiritual foi se processando a escolha daqueles espíritos que viriam auxiliar Jesus nesta sua missão de libertação pelo amor por excelência. Emmanuel também nos traz neste capítulo que todos esses colaboradores do Cristo, eles se prontificaram a exercer a sua missão. E cada qual deles de acordo com as determinações e o planejamento do alto, da qual eles fizeram parte. Então, cabendo, então, ao espírito amigo e meigo que assumiu entre nós a identidade de Maria de Nazaré, a tarefa magnânima, mas também muito complexa, de vir para ser em missão a mãe de Jesus. E ela conduziu os passos do Messias
até que este pôde, gradativamente, nesta encarnação que esteve conosco, conduzir toda a humanidade pelas veredas do amor, que nós sabemos foi o principal agente e um exemplo incontestável. Então, aí nós vemos que a missão de Maria começou no plano espiritual, quando ela aceita, então, fazer parte da equipe de Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre a vinda de Maria, esse espírito que veio até nós para ser a mãe de Jesus. Então, quando se pergunta quem foi Maria, Maria, ela tinha um nome derivado, chamado também de Miriam, que é um nome de origem hebraica, que significa literalmente Senhora da Luz. Sabe-se também tudo isso pelo Novo Testamento, que ela era filha de Joaquim e Ana, o Joaquim também dito Eli, e que ela nasceu por volta de 18 ou 20 anos antes de Cristo, então, na Galileia, na cidade de Nazaré. Também outro relato da Boa Nova, sabe-se também que Maria, ainda em tenra idade, em torno dos 3 anos de idade, como era comum para as meninas serem acolhidas no Templo de Jerusalém para serem educadas pelos sacerdotes. E a idade máxima para permanecer até em torno de 12 anos, e assim foi feito. Então, os relatos que se tem, que Maria fica em torno dos 3 anos, até os 12 anos de idade, sob a guarda e sob a educação dos sacerdotes. No livro A Religião dos Espíritos, do Francisco Cândido Xavier, nos dito: a escolha da genitora do mestre, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Esse espírito, então, nos diz Chico nesse livro, na verdade, quem nos diz é Emmanuel, pela psicografia do Chico, ela, humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Depois sabe-se em seguida, praticamente logo que ela saiu da educação junto aos sacerdotes no templo, logo na sequência é relatado também que nesse período que ela viveu em Nazaré, ela fica um pequeno período e aproximadamente em torno de 14 anos de idade, que ela esposa, então, o José, que era da tribo de Davi, e toma por esposo. Nós sabemos que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, que ele viveu em torno de 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele já profetizara que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele diz, no exato momento da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, essa profecia foi anunciada, então, por Isaías, esse antigo profeta, que foi um dos escritores do Antigo Testamento. E aí nós temos, na sequência da Boa Nova, quando o anjo Gabriel se apresenta a Maria, no momento que ela estava em seu lar, em orações, e se anuncia dizendo: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Mas, no momento que ele se aproxima, a Maria sente-se um pouco perturbada. Então, sentindo a perturbação da Virgem, o mensageiro divino continua a lhe falar amorosamente: não tenhas medo, Maria, porque encontraste a graça diante de Deus.
eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Logo após, então, a realização desse diálogo mais importante da nossa história, o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, se cala e permite que, nesse silêncio, a Maria medite, pondere no alcance das promessas, antes de que ela manifeste a sua resposta, dizendo ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí se fala também nessa anunciação, como que um espírito, que seria um espírito vaginal? Qual é a concepção? Na concepção virginal, tem várias interpretações. Na doutrina católica, ela aconteceu conforme está na Bíblia. Mas, metaforicamente, o importante é a mensagem. O fato em si não interessa. Porque a concepção de Jesus, independente de como tenha sido, é um presente de Deus para a humanidade. O próprio Eliseu Rigonati, no livro Evangelho dos Humildes, ele nos narra que o espírito virginal é aquele que, através de sucessivas, de incontáveis reencarnações, ele torna-se isento das máculas da matéria. Então, o espírito virginal é um espírito muito evoluído. E Allan Kardec, na Gênesis, no capítulo 13, item 15, ele nos diz, concepção virginal: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. E na Revista Espírita de 1862, Kardec analisa com mais profundidade e nos traz textualmente que essa interpretação, ela dá uma razão de ser toda natural ao dogma da Imaculada Conceição, do qual o ceticismo, então, tanto tem zombado quem não crê, quem não te professa uma religiosidade. Então, ele continua dizendo: esse dogma estabelece que a mãe do Cristo não estava manchada pelo pecado original. Mas como pode ser isso? E ele continua explicando, Kardec, nesse ensaio sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos. É muito simples. Deus enviou um espírito puro, não pertencente à raça culpada e exilada, para se encarnar sobre a terra e nela cumprir essa augusta missão. É um espírito puro. Do mesmo modo que, de tempos em tempos, ele envia espíritos superiores para que nela se encarnem, para darem um impulso ao progresso e apressar dessa maneira o seu adiantamento. Esses espíritos são sobre a terra como o venerável pastor que vai moralizar os condenados em sua prisão e mostrar-lhes o caminho. Quando nós falamos no espírito puro, muitas vezes, no próprio meio espírito, as pessoas contestam, mas na questão 625, Kardec perguntou para a espiritualidade superior: qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Mas nós nos damos conta que ele fala o tipo mais perfeito. E nós sabemos que o espírito mais perfeito é Jesus, mas não referenda outros espíritos puros. E, consequentemente, para ser a mãe do Cristo, esse espírito tinha que ter realmente grandes qualidades em si. É um espírito puro, sim. Como provavelmente muitos que estiveram em torno de Jesus, como o próprio José, que não se sabe praticamente nada da história. São os dois espíritos que vieram zelar intensamente pelo Messias, por sua vinda. Então é importante que entendamos isso. O aspecto, a característica desse espírito puro chamado Maria, que veio para ser a mãe do nosso Cristo. Na sequência,
da concepção, então, de Maria, nós temos o encontro de Maria com Isabel, que a Isabel, com a sua intuição mediúnica, ela também já é um espírito bastante evoluído, ela exclama em voz alta, porque ela percebe, ela intui, através da sua mediunidade, quem era esse ser que Maria estava grávida e quem era esse ser que ela estaria gerando. Bendita és tu entre as mulheres, Maria, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, salientando a importância mediunicamente deste ser de Jesus que estava a caminho, através da gestação com Maria. Depois nós temos, na sequência, no Novo Testamento, quando há o nascimento de Jesus, e antes disso nós sabemos que houve, por determinação na época do imperador romano César Augusto, que fosse processado, efetuado um recenseamento entre os judeus. E como José era de Belém, a sua terra, então ele tinha que retornar a Belém para o recenseamento. E com Maria casada com ele, evidentemente grávida, ela seguiu com o marido. E aí nós temos, na sequência, então, o nascimento de Jesus, que está muito bem detalhado no Evangelho. Em seguida, também é relatado, logo após a adoração, o nascimento do Jesus, a adoração dos reis magos, a fuga para o Egito, que é descrita também no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, item 13, que aí José, em sonhos, recebe uma orientação, né? E aí eles fogem para o Egito, com Jesus recém-nascido, porque eles ficam sabendo que Herodes planejava matar todos os recém-nascidos. Por esse motivo, os dois, com Jesus, vão para o Egito, e ali permanece por um longo período. Mas quando Herodes, então, morreu, né, ele morreu, novamente um anjo, em sonhos, chega até José e que o alerta, o esclarece, dizendo: levante-se, pegue o menino e a mãe dele e retorne, vá para a terra de Israel, porque morreram aqueles que procuravam matar o menino. Então, eles retornam, segundo é relatado, como se esses inimigos teriam morrido, né? Acredita-se que Herodes tenha morrido por volta de 4 anos depois de Cristo, então, em torno de 4 anos de idade, provavelmente, que Jesus tinha, eles retornam novamente a Israel, né? Voltam para a sua terra natal. Depois nós temos outro relato, que é bastante elucidativo, em termos nos narrando os feitos de Jesus, é Jesus no templo com os sacerdotes, que é relatado no livro de Lucas. Então, Jesus estaria em torno de 12 anos de idade, que eles vão de Nazaré a Jerusalém para a festividade da Páscoa, como era a praxe entre os judeus, e era pelas leis eles tinham que cumprir, e que Jesus some, e depois eles vão encontrá-lo junto aos doutores do templo. Maria e José, ao o encontrarem, e vê que os próprios doutores do templo, os sacerdotes, estavam encantados pelos profundos conhecimentos que Jesus demonstrava, e por suas respostas, por seus questionamentos, enfim, deixando a todos eles surpresos com a sua grande inteligência e capacidade. Depois, nós temos na sequência, que nos é narrado no livro A Boa Nova, quando, após essa apresentação, essa ocasião em que Jesus esteve com os doutores no templo, a Maria está em sua casa em Nazaré e ela recebeu a visita de Isabel e do seu filho João Batista, que nos é narrado nesse livro A Boa Nova, que pela psicografia do Chico, de Humberto de Campos, que nos traz esta preciosidade,
que é assim narrada nesse livro, no capítulo 2, Jesus e o Precursor. Maria, então, recebe a visita de Isabel na sua casa pobre em Nazaré. E aí se trava um diálogo e Isabel narra que ela está surpresa com a capacidade intelectiva e as ações de João Batista. E Maria lhe diz a Isabel: essas crianças, a meu ver, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me com oração numa atmosfera de incessantes cuidados. Isso é importante, eu trouxe porque muitas vezes é dito no meio cristão que Maria praticamente não sabia exatamente qual era a missão do Cristo. Ela é um espírito tão evoluído que ela não veio para brilhar, ela veio para receber o Cristo e para auxiliá-lo. Então, através dessas enormes qualidades que ela tem, a humildade, ela fica por trás, mas se inteirava, sabia com certeza quem era esse ser perfeito, que aqui esteve o mais perfeito, trazendo essa missão. Então, por isso que ela diz para Isabel: trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. É importante que se entenda isso. Ela continua nessa narrativa: por vezes, vou encontrá-lo a sós junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, diz Maria, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala da sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, dos nossos sacerdotes do templo. E constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Ela está fazendo um desabafo com alguém que também tem um filho, não no nível de Jesus, mas que veio também em missão para assessorá-lo. E ela continua dizendo: ainda há alguns dias nós estivemos em Jerusalém. Então ela reporta o episódio que ocorreu com Jesus com os doutores no templo, nas comemorações costumeiras da Páscoa, e a facilidade de argumentação que ela presenciou com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, que nos deixou a todos receosos e perplexos. E ela diz: a sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. E ela diz para Isabel: Eleazar chamou a José, que era o sacerdote que protegia Jesus e Maria e José desde o nascimento do Cristo. Quando ele soube, ele teve também a intuição, sabendo quem era esse ser que chegava. Então, Eleazar chama a José, continua nessa narrativa. Em particular, eu advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel, porque ele trazia a grande verdade, o amor em sua pregação, com esse conhecimento que ele vinha. Então Maria diz: ciente desse aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. E aí ela diz: Eleazar prometeu interessar pela sua sorte. E continua nessa beleza desse capítulo, nessa conversação entre as duas. Maria diz: conversei com José, do pequeno preocupada com seu preparo conveniente para a vida. No dia que se seguiu, Jesus me interpelou sem ele ouvir, sem ela falar. Como é que Jesus sabe, né? Se ele sabe, tem essa capacidade de nos entender, saber quem somos.
Ele diz: mamãe, ou mãe, que queres tu de mim? Não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E continua ela dizendo: mãe, responde Jesus a ela, toda a preparação útil e generosa do mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Por isso que ele nos referenda depois nos seus ensinamentos. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele já estava com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós, continua Jesus, toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei desse modo a escola melhor. Aí vem sempre o que Jesus dizia e os exemplos que ele dava. E a partir desse dia, ele se aproxima ainda mais de José, lhe pedindo com humildade que o admitisse nos seus trabalhos. Então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus, Maria continua narrando, e a dolária do esforço próprio, concluiu a palavra. Com singeleza ela concluiu: ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, impunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. E sabe-se que Jesus permaneceu até completar os seus 30 anos no ofício junto a José e Maria. Não se sabe exatamente se que Jesus tinha em torno de 20 anos, foi não se sabe, quando José desencarna. Mas Jesus dá o exemplo, ele fica com a família e fica trabalhando junto a José e depois seguindo o ofício de carpinteiro até a sua idade de 30 anos. Outra referência, fora essa da Boa Nova, ainda voltando para o Novo Testamento, que é relatado, é a famosa bodas de Canaã, quando Jesus e Maria são convidados para as bodas e, tendo acabado o vinho, que a Maria se aproxima de Jesus, falando discretamente que não tinha mais vinho, e para que Jesus tomasse alguma providência. Ela sabia dos feitos da capacidade de Jesus, que ele responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E João nos relata sobre esse episódio, depois que ele transforma a água em vinho. Está relatado no Novo Testamento. Depois, outra que nós temos é aquela ocasião em que Jesus já está pregando, um relato, né, que também é trazido no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele estava pregando, e que Maria vai ter, junto com os parentes, os irmãos, para chamá-lo, como se Jesus tivesse perdido o juízo. E aí que Jesus relata: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Eis aqui minhas mães, meus irmãos e minhas irmãs, naquele famoso relato, né, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que Marcos e Mateus nos trazem, que também é relatado, que os senhores também conhecem. Depois, na sequência, nós temos o início das pregações de Jesus, então que por volta dos 30 anos, ele se afasta então do lar para começar o seu efetivo missionário. Então, sabemos também que no início da sua idade dos 30 anos, antes das suas manifestações gloriosas, Jesus vai ter com João Batista no deserto da Judéia. E ficaram alguns dias, inclusive, juntos. Por alguns dias ele permaneceu com João Batista, né? E então, após ter estado esse período com João, aí ele segue aonde? Vai até Jericó, ele sai então de Jericó, vai para Jerusalém. Então, antes tem aquele período que ele pede para João o batismo, né? E tem também aquela cena que também é narrada no Novo Testamento. Então, a seguir ele vai de Jericó para Jerusalém, e a seguir ele segue para Galileia.
e ele vai ao encontro de quem? Dos seus futuros apóstolos, que aí ele vai chamando os apóstolos um por um. Né? Então, as primeiras pregações de Jesus, nós sabemos que ele, primeiros que ele chama é Simão, Pedro e André, e aí depois ele vai em busca dos outros apóstolos, e aí começa a ser um missionário. Depois nós temos a Boa Nova, quando Jesus é crucificado, né? Aí o caso, Maria está junto, aí aparece novamente Maria, junto a João Evangelista, junto à cruz, né? Então ela, após as bodas de Canaã, ela volta à cena somente nesse fato, quando Jesus está sendo crucificado, nesse momento que ela surge em relatos da Boa Nova. E depois tem ela também até o momento da morte de Jesus, né, que ela exclama, meu filho, meu amado filho, no contato que ela tem, então, nesse momento de intensa dor, nessa separação, vendo Jesus sendo martirizado. E aí a famosa frase, quando Jesus, antes de desfalecer, diz, olhando para João, olhando para Maria, mãe, eis aí teu filho, e dirigindo-se a João, diz, filho, eis aí a tua mãe. Já com esse chamamento, mostrando a necessidade do amparo e também a necessidade que todos nós temos de entendimento, que a Maria não é simplesmente a mãe de Jesus, ela é a mãe de toda a humanidade. Ela é a nossa mãe, por isso a Nossa Senhora, a nossa mãe. Depois nós temos ela que permanece com Jesus retirado da cruz, e depois da morte de Jesus, nós sabemos que houve uma grande perseguição, e a maioria dos seus apóstolos, receosos de serem presos e serem mortos, ficaram por um período longo afastados, e Maria, então, pela dispersão desses discípulos para lugares diferentes, ela é convidada para ir a Betaneia, onde viviam vários parentes de José, que eram seus parentes mais próximos, que esperavam por ela e acolheram com especial carinho, porque Maria, ela ficou sob a guarda de João, mas como João, nesse período de turbulência após a morte de Jesus, e como já havia sido disseminado o cristianismo em determinados locais, João praticamente se afasta por um período, por isso que Maria fica nesse local junto aos seus, ela fica nesse local em Betaneia, junto aos familiares de José, enquanto João vai a Éfeso, né? E ele permanece por um tempo, por anos, lá em Éfeso, e aí ele consegue um local e ele volta, então ele retorna para buscar Maria, e a convida, então, para que ela vá com ele. Ela aceita alegremente, então, e segue com João. Temos que lembrar que, nesse período, já existiam 7 igrejas aí, como está esse mapa da antiguidade. E Éfeso era um grande centro já, e estava se professando já muito cristianismo no meio pagão. E aí, como João foi, conseguiu um local, ele veio, ele retorna para efetivamente levar Maria para a sua guarda e a sua proteção para ficar com ele. Nós sabemos, vejam os senhores no mapa à direita, bem embaixo, onde era Jerusalém. Então, para ir a Éfeso é uma distância de 1.808 quilômetros. E naquela época se fazia por terra, eventualmente por barco, que eram barcos a velas muito perigosos. E lembramos também, imagina, uma odisseia para chegar até lá, porque Maria não era mais uma menina, era considerada uma senhora idosa, porque ela estava beirando os 50 anos de idade, nesse período, então, que ela vai. João era jovem, ainda em torno de 20 e poucos anos, e Maria não, Maria era bastante, pela idade, é lógico que hoje 50 anos é nova,
mas na época era considerada bastante idosa. Então, imaginam para até chegarem, o tempo para chegarem a Éfeso. E para ilustrar, Éfeso era uma cidade que ela já tinha sido submetida ao domínio do Egito e da Síria. E ela passou em poder dos romanos em torno de 190 anos antes de Cristo. E ela alcançou uma grande prosperidade durante o período de Augusto César. E entre os anos de 63 antes de Cristo e imediatamente 14 depois de Cristo, sendo a capital mais importante da Ásia. Então era um centro realmente econômico e político bastante importante. Aqui nós temos, trazendo para ilustrar, então, a Maria vai então com João para Éfeso, e aí ela ele tinha conseguido um determinado local, e aqui tem exatamente como é a casa de Maria de Nazaré, na Turquia, em Panaia Kapulu, aqui é a casa de Maria, que ainda existe, foi resgatada até hoje. Para entender como foi encontrado esse local, no ano de 1822 a 1824, uma vidente tcheca, na realidade era bávara, que é da atual República Tcheca, a Catherine Emmerich, que nunca saiu do seu país, ela teve visões, ela declarou onde se encontrava a casa de Maria e a tumba onde havia sido enterrada. Ela fez, através da sua mediunidade, ela fez essas previsões. E no ano de 1982, dois exploradores austríacos, o Messier Polan e Jung, foram a Éfeso e depois de muito tempo, passaram muitos tempos procurando e de incessantes procuras, conseguiram localizar a ruína da casa, mas não localizaram a tumba de Maria. Isso, a casa foi localizada, as ruínas, e ela foi reconstruída exatamente como estão nessas fotos. Essas fotos são exatamente do local. E nós sabemos, aqui é relatado, que o arcebispo de Esmina declarou a casa de Maria como local de peregrinação em 1982. Nós temos que salientar que na Turquia, 99% da população é muçulmana, 1% só são cristãos. Então é um centro em que não existe uma visitação tão constante como outros locais praticamente católicos, que têm grandes recursos e grandes investimentos para as visitas. Assim mesmo, tem um grande número de pessoas que vão nesse local. E disse que muitos milagres, na realidade, múltiplos milagres já aconteceram por lá, porque a casa da Virgem, ela é exatamente como está na foto. Ela consiste em uma pequena igreja abobadada, com hall de entrada e uma sala de orações. O quarto de Maria, ela fica situada naquele bem à direita. E aí tinha uma pequena cozinha, ela fica praticamente a 7 quilômetros da cidade de Éfeso. Eu trouxe mais algumas fotos para ilustrar. E referendamos também que, por ocasião da visita ainda do Papa Paulo VI, que ele a visitou em 1967, ele que doou essa estátua de Maria, que está colocada, então, ao lado dessa construção da sua casa. Aqui uma outra visão. Aqui nós estivemos em 2013, em março de 2013, visitando esse local, aqui minha esposa Samira. Aqui nós temos dentro, que tem essa foto não foi retirada da internet, porque não é permitido fotos nesse interior. Tem uma pequena capela e à direita ingressa no quarto de Maria. Aqui a parte externa, e logo à direita temos então a entrada do quarto de Maria. Aqui nós temos uma fonte
porque sabe-se que, por isso que também foi facilitado, embora por bastante tempo, o encontro das ruínas da casa de Maria, porque sempre se morava próximo onde não tivesse água. Aí encontraram realmente a fonte bem próximo da casa. E nessa fonte os peregrinos recolhem a água para levarem a seus lares. E aqui tem os pedidos dos peregrinos que fazem para Maria. Aqui estamos eu na frente da fonte, que nós tivemos, como eu falei aos senhores, eu e minha esposa estivemos visitando, é um local realmente muito emocionante, nos emociona só em relembrar por ali estar, termos estado, melhor dizendo. Nós temos, então, a 7 quilômetros a antiga cidade de Éfeso. Essa cidade foi reconstruída, ela estava toda tombada, perdão. Esse prédio aqui da Biblioteca de Celso, que era considerada na antiguidade a segunda biblioteca, ela só perdia para a de Alexandria. Então, há um trabalho de reconstrução e foi reerguido, porque ela estava praticamente toda tombada. Nós temos na sequência aqui os locais à vista da entrada da biblioteca, do átrio, que seria da biblioteca. Nós temos aqui locais, nós temos aqui a Via de Mármore, nós temos na sequência os anfiteatros, tem vários anfiteatros, onde João Evangelista pregou, onde Paulo pregou, todos os grandes apóstolos ali estiveram pregando o cristianismo. E para lembrar aos senhores, e não existe mais, eu trouxe, existia esse templo de Artemísia, porque na época os romanos, nós sabemos, eles cultuavam outros deuses, e eram realmente uma dificuldade muitas vezes para os cristãos, e eram, embora estivessem engraçando um grande número de cristãos, eles eram perseguidos, porque ali o que determinava o que realmente existia era a religião ou o culto romano. E Artemísia, ou Diana para os romanos, que era a deusa da casa da fartura, tinha um grande templo. Então, nessa época, para ilustrar. Aqui outro anfiteatro em Éfeso. Aqui nós tínhamos o grande teatro, que era assim chamado, que era o maior dos anfiteatros, onde Paulo pregava aí, e pregou para multidões aqui, nesse período. E aqui, relatando também, o grande discípulo de Paulo foi Lucas, né, que nos trouxe seu evangelho, porque, e sabemos que o evangelho de Lucas são os relatos de Maria, porque Paulo pretendia fazê-lo, mas como ele era muito requisitado, ele tinha muitas tarefas, então Lucas, que era médico, e seus discípulos, ele solicita a Lucas que fique com Maria e vá extraindo dela todo a sua história em relação a Jesus. Então ele foi encarregado pelo Paulo para anotar esses relatos que se transforma no Evangelho segundo Lucas. E ele nos narra esse magnífico poema que é a Magnífica, que é um texto, é um poema que ele obteve diretamente de Maria, que diz o seguinte: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, em meu Salvador, porque olhou para a humilde posição da sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurado, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo, e sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temem. Agiu com a força do seu braço, dispersou os homens de coração orgulhosos. Os poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumpriu de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Veja o magnífico poema que Maria nos legou.
Nós sabemos, na sequência, então, Maria ficou muitos anos ali com João. Mas como a igreja de Éfeso, ela exigia muito de João, e grande sacrifício pessoal, que ele nunca negou e sempre o fez, mas o que acontecia? Com o decorrer do tempo, João se ausentava frequentemente, deixando Maria só, porque nesta casa havia uma grande peregrinação para ouvir a mãe do Cristo, para ouvi-la, para ouvir a João, para ouvir a Boa Nova. Então, muitas vezes João se ausentava e Maria ficava. É lógico que tinha pessoas que ficavam próximas a ela, mas ela ficava muito só. E assim foram passando o tempo. Então, na própria Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo 30, que é título por Maria, ele diz que foram se passando o tempo, as semanas, os meses, e foram passando rapidamente. E trazia sempre lembranças ternas de Jesus a Maria, sempre em seu coração. E ela recebeu, subitamente, também notícias de um período de dolorosas perseguições, quando começaram praticamente a perseguição mais intensa aos cristãos e as mortes nos circos romanos, né, contra todos que professavam a doutrina do Cristo. Então, aí foi passando o tempo, então nos narra Humberto de Campos nesse capítulo magnífico. Então, que num crepúsculo estrelado, Maria, como sempre, estava fazendo suas costumeiras orações, elevada nas suas meditações mais profundas. E ela viu, como sempre acontecia diariamente, mas ela viu aproximar-se um vulto de um pedinte, que se aproximou, como tantos outros que vinham até ela, e lhe disse carinhosamente: venho fazer-lhe companhia e receber a sua bênção. E aí nos traz literalmente Humberto de Campos, em espírito. Maternalmente, então, Maria o convidou a entrar, impressionado com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Continuou Humberto. Nenhum lhe surgira até então para dar, porque normalmente ela que acolhia para dar a eles esperança, amor, dedicação. Era sempre quem vinha para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? E continua Humberto narrando. Quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas, ele falou com profundo acento de amor: minha mãe, tenha nos meus braços. Ao tomar as mãos que eram ofertadas, viu nelas duas chagas, as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente dirigindo o olhar ansioso aos pés do peregrino amigo, divisou também as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizer. E Jesus lhe disse: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Conclui Humberto. No outro dia, dois portadores
desceram a Éfeso e regressaram com João para assistir os últimos instantes daquela que era devotada à Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade por longas horas, esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Sabemos então, e Humberto nos narra, que Maria, então, após desatar os nós, ela passa a experimentar uma sensação de estar se afastando do mundo e veio no seu íntimo, no mais íntimo do seu ser, do seu coração, um desejo imenso de rever a Galileia, com seus sítios preferidos. Bastou que ela manifestasse a sua vontade para que o conduzissem, imediatamente ela estava na região do lago de Genezaré, com sua maravilhosa beleza. Após ver os locais que ela tanto amava, ela já se dispõe a partir com dulcíssimas alegrias que a invadiam. Quando Maria se lembra dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou os abraçar. Em poucos instantes ela se viu aonde? Em Roma. Ela se dirigiu aos cárceres sombrios do Esquilino, onde haviam centenas de pessoas amarguradas, sofridas, com padecimentos atrozes. Maria se aproxima de um a um, ora, solicita confiança a todos eles. E Maria, então, alivia-lhes o coração. Mas, e antes de partir, sinceramente, desejou deixar-lhes nos espíritos uma lembrança perene. Mas ela pensou o que possuía para lhes dar. Então ela rogou ao céu que desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se de uma jovem e lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Uma emoção súbita fez vibrar o coração dessa moça. E ela passa a cantar um hino de profundo e enternecido amor a Jesus. E ela contagia a todos que passam também, em centenas de vozes, a acompanharem nesse canto, aguardando então um glorioso testemunho. A seguir, Maria, então, segue a caravana majestosa ao reino do Mestre, e sabemos, né, que desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. E nós sabemos que a partir desse dia, Maria está sempre ao nosso lado, auxiliando Jesus. Nós sabemos também, através do livro Memória de um Suicida, o quanto Maria se dedica no plano espiritual a acolher esses irmãos que inopinadamente tiram as suas vidas, agravando muitas vezes os seus sofrimentos. Ela os acolhe como acolhe a todos nós, em todos os momentos, para que nós possamos readquirir o nosso equilíbrio e avançarmos em nossa evolução. Eu trouxe também esse retrato maravilhoso, que muitos dos senhores devem conhecer, que é o retrato falado. Eu vou trazer um vídeo para os senhores dessa beleza desse retrato, que foi pintado pelo fotógrafo Vicente Avelar, que foi ditado através do Chico, por Emmanuel, em 1983, em 20 sessões com Chico.
Então, eu trago esse vídeo para que vocês assistam sobre a beleza da reconstrução dessa linda imagem de Maria. Explicando, vocês viram as fotos de todos. Primeiro deu um pequeno esforço, depois foi aumentando. E ele, de casa, ficava pronto até o último a fazer foi os olhos. Eu vou uma fotografia. Eu queria que os olhos fossem a cor do céu mesmo. Agradeço a atenção de todos. Vamos orar agradecendo a Maria, a nossa Mãe Santíssima, para que nos proteja, que proteja a todos nós em nossos lares. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. E que assim seja. Agradeço mais uma vez aos senhores pela atenção e que a Mãe Santíssima proteja todos os lares nesse momento e sempre. Obrigado pela atenção dos senhores e até uma próxima oportunidade.